quero falar aqui sobre o que nós acabamos de cantar. Diga assim: eu não sou órfão. Você acredita nisso de fato? O que nós cantamos está em João 1,12. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Em uma outra versão diz, o poder. Do quê? De se tornarem filhos de Deus. Alguém poderia ver se o meu PowerPoint está lá ou não está? Por favor. Não está? Dê um jeito de... Hã? Tá bom. O que é a orfandade? Órfão disse da pessoa menor privada de pai, de mãe ou de ambos os pais. No sentido figurado, é aquele que perdeu alguém que estimava ou que o protegia. Então a pessoa privada, nesse sentido, abandonada e desamparada. Isso tem a ver com orfandade. E a questão da orfandade, ela precisa ser tratada em 3 níveis. Ela precisa ser trabalhada na perspectiva dos nossos relacionamentos biológicos, da nossa relação com Deus e também no contexto da família espiritual. A cura, ela chega e ela vai permeando esses níveis. No meu nível do meu relacionamento familiar, pai, mãe, irmãos, no nível também, e em especial, vertical, e o grande desafio é que geralmente nós transferimos para Deus como se fosse um reflexo mesmo daquilo que nós temos de experiências relacionais com os nossos pais ou a nossa família. Então Deus às vezes recebe a culpa de coisas que Ele não causou, porque nós olhamos para Ele e a gente enxerga a cara do nosso papai ou da nossa mamãe ou de quem foi o responsável pela nossa educação. Se eles forem ou foram pessoas que inspiraram, então eu tenho uma facilidade maior de me conectar com Deus. Se isso não aconteceu, será mais difícil, mais possível. E então, quando a conexão ou as conexões acontecem, também eu entendo o contexto de fazer parte de uma família espiritual. Em Efésios 2,19 diz que nós éramos forasteiros, nós éramos errantes neste mundo, mas em Jesus nós passamos a ser concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Uma pessoa terá poucas condições de enxergar um pai em Deus se não encontrar algo de Deus em seu próprio pai. Isso é um fato. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la em Lucas 15, de 11 a 32, que é um texto que nós sempre mencionamos, que é a parábola do filho pródigo, ou como nós gostamos de falar aqui na igreja, a história do pai amoroso. Diz o texto assim, preste atenção, que esse texto vai falar do pai, que é a pessoa principal nesse texto, do irmão mais novo e a sua postura, e do mais velho e também a sua postura. É um caso de família. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois,
o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Esse é o caçulo, mais novo. Diz que o caçula é mais aventureiro, às vezes para as coisas erradas também. Depois de ter gasto tudo, mais novo, o filho caçula, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, ou seja, ao se arrepender, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, diga assim, cheio de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Esse texto está falando de quem? Principalmente de Deus. Um Deus que nos persegue com o seu amor. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Diga assim: na Bíblia, Deus é a favor do churrasco. O Cláudio já disse um amém ali. Tem mais algumas manifestações aqui embaixo. Né, Moacir? Está na Bíblia o churrasco. Eu gosto muito do 30 Semanas porque aqui a gente aprende a ser equilibrado. Guarde um negócio no seu coração: tudo que é extremo, se não for um amor exagerado por Deus, é pecado. Então, se você encontrar equilíbrio em Deus para tudo na sua vida, você vai viver, sabe como? Feliz da vida. Então, Deus tem esse tipo de amor que comemora o regresso, o retorno. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi? Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado, achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, primogênito. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, ele ficou incomodado. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Imagine a cena. O filho mais velho deu piti. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como meu Deus, como um escravo. A religião causa escravidão. Tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens.
mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vê se pode. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, olha, a história nem diz que ele gastou com prostitutas, subentende-se, mas o mais velho aqui está pilhado e já sentencia. Ele esbanjou os teus bens com as prostitutas, e aí o Senhor matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, porque um filho anda perto de seu pai. Você está sempre comigo, sempre. E tudo que eu tenho é. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quem aqui neste ano passou a ser uma pessoa mais alegre? Me dê um sinal. É isso. Em Romanos 14, a Bíblia diz que o reino de Deus é constituído por justiça, paz e alegria. Alegria é 1/3 do reino. Então, no 30 semanas a gente aprende a sorrir. É bom demais. É bom demais. Tem gente que quando era criancinha dava boas gargalhadas e hoje não consegue sorrir. Mas nós temos motivos mais do que o suficiente para vivermos mostrando os dentes. Sim ou não? Amém? O 30 semanas também tem a terapia do riso. Essa equipe aí ri demais, se divertem, servindo. Sabe quando a gente vai melhorando nesse estágio de cura? É quando a gente começa a rir da gente mesmo. Você fala, não é possível que eu ainda estou me atrapalhando nisso. Outra coisa que é importante, o riso. Quando chega um pensamento absurdo na sua mente, de escassez, vou te dar uma dica. Fala esse pensamento audivelmente e ri. Tipo assim, Fabiano, esse mês de outubro você não vai conseguir pagar todas as suas contas. Vem o pensamento. Aí eu vou dizer, Fabiano, neste mês de outubro, apesar de você ser um filho amado de Deus, você não vai conseguir pagar todas. Que engraçado. Como é que não vou conseguir pagar? Porque Deus me trouxe até aqui me sustentando. E você também. Chega um pensamento, seu filho vai morrer nas drogas. Aí você repete e ri. Você não vai conseguir terminar os seus estudos. Repete e ri. O fruto do Espírito também é alegria, sim ou não? Jesus disse que se nós pedirmos para Ele o que precisamos na nossa vida, teremos a alegria completa. Ou seja, quem tem Jesus e quem tem o Espírito Santo, tem duplamente a alegria do céu. Salomão, um dos homens mais fascinantes que já existiu, disse que o coração alegre é remédio. Então depois que a gente começa a fazer o 30 semanas, a gente toma menos remédio e sorri mais. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Faz assim, a alegria do Senhor é a nossa. Mãozinha. Plano Daniel. Aleluia. Eu ouvi um barulho de algo enferrujado aí.
A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus foi ungido com o óleo da alegria. Quem tem Jesus? Você foi ungido com o óleo da alegria. Ei, ainda esse ano você vai sorrir muito, 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 porque Deus tem muitas bênçãos para você como filho amado, filha amada, ainda esse ano, ainda esse ano, ainda esse ano. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó, a nossa casa tem que ser um lugar mais alegre. Dá uma relaxada, entendeu? Faz assim um pouquinho, relaxa, você é muito sério. Quem topa ser uma pessoa mais bem-humorada? Aleluia. As crianças, os nossos filhos agradecem. Bill Johnson escreveu o seguinte: Jesus veio a um planeta de órfãos para revelar o que mais precisamos: o Pai. Uau! Agora eu gostei muito dessa declaração de Packer, nos 500 anos de reforma. Ele é um dos teólogos importantes, mais contemporâneo. O Packer escreveu o seguinte: Pai, preste atenção, Pai é o nome cristão para Deus. Pai é o nome cristão para Deus. Os cristãos é que conseguem chamar Deus de Pai com propriedade, porque Jesus, que nos conecta ao Pai, nos ensinou que é por este caminho. De que forma Jesus chamava a Deus? De Pai. De Pai. A teologia refinada da Bíblia está na paternidade de Deus. Por isso que antes de Jesus começar o seu ministério, uma voz do céu foi ouvida. E qual foi a mensagem? Este é o meu filho, em quem eu me comprazo, me alegro. Quem imagina Deus sorrindo quando ele disse aquilo? Até Deus sorri. Esse é o meu filho amado que me faz dar boas gargalhadas. E é assim que Deus está olhando a sua vida neste ano. Parabéns por você ter chegado até aqui. E é só o começo. Trago um abraço também dos nossos pastores, pastor Carlito e pastora Leila. Eles são os responsáveis em Deus por este ambiente terapêutico de cura. Eles toparam ser uma igreja assim. E eles nos ensinaram a olhar para a vida deste ponto de vista, que o melhor de Deus ainda está por vir. Se a sua vida foi boa em 2017, porque você recebeu muita transformação interior e já percebe muitas exteriores, e o que vem por aí? Muita coisa boa, muita coisa de avanço, muita maturidade. Deus está, como nós estamos lendo, te enraizando, e você vai se tornar uma árvore maravilhosa. Uma árvore à prova de tempestades, de ventos fortes. Aleluia! Você sabia que uma sequoia pode chegar a ter 300 metros quadrados de raiz? Não fique impressionado com o tamanho da sequoia, se impressione com o tamanho da sua raiz. Aleluia! Essa igreja é uma igreja enraizada. Ei, nós seremos milhares, milhares e milhares e milhares. Não uma multidão, mas uma família. Uma família. Uma família. Sem orfandade. Então vamos lá, rapidamente. Vemos a postura do filho caçula. Diga assim, o filho caçula. Rebelde. De novo, filho caçula, rebelde. Ele agiu com escassez, ele não precisava ter saído de casa. Meu Deus do céu, por que a gente às vezes é sem noção, né? Não precisava. Não precisava.
Não, eu quero as minhas coisas, que agora eu vou mandar no meu nariz. Meu Deus do céu. Deu certo? Não deu. Não era para ser daquele jeito. Nas 30 semanas, neste ano você perdeu muito da rebeldia. Amém? Por que se chegar 1 minuto atrasado no grupo, já fechou a porta? Eu não aceito isso, aqui é uma igreja. Todo o processo de restauração envolve o quê? Disciplina. Tem horáriozinho. Pode ficar tranquilo que eu estou vendo o meu horário aqui também. Quantos que começaram e não conseguiram terminar? Faltou o quê? Disciplina. Aí ó, a foto aí ó, do rapazinho aí ó. Agora eu fiquei pensando, né, que a minha mãe não estava me ajudando. Uma caixa réu rosa. Entendeu? Você vê que eu evoluí muito para me tornar o líder dos homens de honra, né? Muita cura, né? Para chegar dali até aqui, ó. Uma homenagem às mulheres, Outubro Rosa, né? Desse menininho aí, ó, que com essa idade já tinha os seus traumas, infelizmente, para chegar hoje, quanta coisa aconteceu. E por que eu estou aqui nessa noite? Para dizer que é possível na sua história também. Na sua história também. É possível. É possível. Ele começa e termina. Então, filho caçula rebelde, escassez, frieza, outra marca dele, irresponsabilidade e orfandade. Ele feriu o coração do pai. Filho primogênito, também tem um R aí. Diga assim, filho primogênito, religioso. Filho primogênito, religioso. O mais novo, R de rebelde. O mais velho, R de religiosidade, religioso. O que está perto, mas não se sente parte. O que mede performance. O que tem na sua vida um sistema de balança. Mas eu não sou como aquela pessoa. Porque com aquela pessoa as coisas parecem que andam melhores do que eu. Já teve esse sentimento? Quem já teve esse sentimento? Aqui é bom porque as pessoas não escondem as coisas. Eu também já tive. As marcas do primogênito nessa história. A gente não quer também. O caminho da religiosidade, a tristeza, a mentalidade de miséria, a miséria, o distanciamento, apesar de nunca ter saído, e também a outra marca, a orfandade. Agora, tem um terceiro aspecto, que é o filho legítimo, e que nesse texto a gente consegue enxergar como que deve ser a vida de um filho legítimo. Bill Johnson também escreveu o seguinte, no seu livro Deus é Bom, que eu indico demais. Deus é bom, vale a pena, leia ainda esse ano esse livro. Jesus revela um pai que não é abusivo ou egocêntrico. O Espírito Santo que agora vive em nós, reafirma a maravilha e a beleza desse pai perfeitamente bom. A obra que ele está fazendo em nós tem como princípio aprofundar nossa conexão com o Pai, o que traz identidade, propósito, destino e uma consciência de recursos ilimitados. Repita comigo: identidade, propósito, destino e consciência de recursos ilimitados. Para realizarmos o que? Nosso propósito de vida. Quando o Espírito Santo é capaz de fazer sua obra perfeita em nós, nossa conexão com tudo o que é bom é fortalecida e se torna clara. Essa revelação de Deus como nosso Pai
é a expressão definitiva da bondade de Deus. Quantos estão comigo aqui? Eu aprendi o seguinte nessa semana: o amor que não se expressa fica inexpressivo. Mas Deus nos amou de uma forma expressiva, porque aquele que recebe a Jesus ganha o direito de se tornar filho de Deus. Ou seja, na cruz Deus expressou, não só disse que amava. Então, quais são as marcas do filho legítimo? Isso precisa ser lembrado na sua formatura de 30 semanas, que é assim que você vai viver. Essa é a cultura do céu. Algumas marcas. Primeiro, o arrependimento é uma marca. Coração quebrantado. Lembra da história? O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, houve ali um arrependimento. O menino entendeu: eu errei. Arrependimento é diferente de remorso, tá? É a diferença de Judas e Pedro. Judas, um dos discípulos de Jesus, ele traiu e teve o quê? Remorso. Quando você for a Israel, até hoje, no lugar que ele se suicidou, não tem nada. Até hoje. Quando você for a Israel, amém? Quem quer ir para Israel? Amém. Entendeu? Você tem que ouvir falando amém e tal, que as coisas acontecem. Então, quando você chega em Jerusalém, você passa. E aí o guia, o pastor Carlito vai dizer: olha, ali, naquele pedaço de terra, foi aonde, historicamente, Judas se enforcou. De arrependimento, não. E Pedrão? Pedrão teve o quê? Arrependimento. Arrependimento. O remorso traz o quê? Autopunição. O arrependimento traz o quê? Promoção. Quem se arrepende é promovido. O Pedro arrependido, sem noção, se tornou o quê? Apóstolo. Imagina só, gente. O pescador, Simprão, o cara se tornou um apóstolo. Uma das coisas mais emocionantes em Israel, quando o pastor Carlito diz assim, ó: chegamos do lugar onde saiu Pedro, Tiago e João. Você chora, você fala: pô, os caras saíram do nada, literalmente. Até no aspecto geográfico, os caras saíram do nada. Mas o coração arrependido traz promoção. Outra marca: consagração. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Consagração, roupa nova. Você está recebendo neste ano roupas novas. Amém, 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 amém. Até profaticamente, dá uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, dá uma trocadinha lá. Entendeu? Tem coisa ali que é depósito de ácaro. Troca, faz alguma coisa. Mas você precisa demonstrar para você mesmo que você se adequa nessa história. Você recebeu vestes novas, vestes reais, vestes de filho, vestes de santidade. Amém? A sua agenda não será mais o pecado. A sua agenda será o céu. Sua agenda não será mais o vício. A sua agenda será a vontade de Deus. Mas também uma outra marca: posição e direito. Coloque um anel em seu dedo, que significava: ele continua sendo filho dessa casa. Ah, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Isso é que é perdoar na Bíblia, sabe? É permitir que as pessoas recomecem na nossa vida. É zerar a conta. Outra marca: alegria. Não, quarta marca: libertação. Calçados em seus pés, porque o escravo na época andava descalço. Mas este moço não era um escravo, ele era um filho legítimo. Então, uma vida liberta, só presa a Deus. Outra marca: vida. Não, a quinta aí. Outra marca: alegria. Vamos fazer uma festa. Falei um pouco disso durante a mensagem. A sexta marca: vida, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. A paternidade de Deus traz para nós o quê?
a vida, a verdadeira vida, o eu que Deus define sobre nós, o que Ele diz sobre nós, o que Ele sonhou para nós. E a última marca, a direção, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. 30 semanas para nós também é um GPS. Ninguém aqui vai ficar mais perdido. Nós temos uma direção. Temos uma direção. Eu assisti uma palestra esses dias no TED. Uma palestra que mexeu muito comigo. Em Harvard, 4 gerações de cientistas pesquisaram durante 75 anos 800 homens. Parte desses homens eram de Harvard mesmo. E parte desses homens, ainda adolescentes, eram a escória da juventude em Boston. Dentro desses 800 homens, com os anos, teve um que se tornou inclusive presidente dos Estados Unidos. Eles pesquisaram durante anos e de forma surreal eles conseguiram fechar a pesquisa nesses últimos anos. Chegaram ao nível de entrevistar os 2.000 filhos que estes homens tiveram. Quando essa palestra foi dada, havia ainda 60 homens vivos. E a pergunta da pesquisa era a seguinte: o que nos mantém saudáveis e felizes? Sabe qual foi a conclusão? Bons relacionamentos. Vida na vida. Os homens que entenderam isso foram aqueles que tiveram os melhores desfechos. Não é assim no 30 semanas? A gente aprende que não vale a pena o segredo, não vale a pena o isolamento, não vale a pena continuar com a caixa preta, porque o filho legítimo sabe que o seu valor está naquilo que o pai diz que ele é e demonstra, e por isso ele pode viver livre, inclusive da tirania da reputação. Tiago 5,16: confessem os seus pecados uns para os outros, para serem curados. Um filho é próximo, um filho é autêntico, um filho legítimo é conectado, não tem medo de intimidade. Que ao final deste ciclo você leve para onde você for a bênção de Deus, da paternidade, para que as pessoas possam viver relacionamentos saudáveis. Por isso que muitas boas amizades nascem no 30 semanas, porque a gente passa a ser aquilo que nós realmente somos. E se vamos conectar com as pessoas na versão original delas, grandes coisas podem acontecer. É só o começo, e tem muita coisa boa pela frente.